Então, pessoal, boa noite aí para todo mundo, né? Nosso grupo aqui, eu, o Matheus, o Herbert, o Renato e o Rodrigo, nós vamos fazer aqui nossas considerações, né, a respeito do tema da semana 1, que é a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores. A gente vai iniciar fazendo as considerações do primeiro artigo, né, galera? Pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e formação de professores de educação física, uma revisão. Aí, no meu entendimento, e pelo que eu li no artigo, eu vi que o fato, né, do Brasil ter passado, ou não ter ainda passado, está passando por uma reforma político-pedagógica muito tardia, isso influencia, né, na forma com que as pesquisas elas são conduzidas, e aí o Brasil ele acaba que ele ficou um pouquinho para trás. O artigo ele destaca muito essa parte assim, né, da questão histórica, do momento que os países eles passaram por essas reformas, e aí eles falam lá que os países que passaram por essa reforma, né, de forma mais contextualizada há mais tempo, eles estão um pouco mais avançados nessa área aí, né, nessa temática. Nessa proposta sociocrítica, né? Então, a preocupação de desenvolver esse indivíduo mais sensível a essa diversidade cultural, né, que contempla ali a formação escolar. Então, eu percebi isso também, a necessidade da abordagem dessa forma de intervenção educacional, né, a necessidade de desenvolver esse indivíduo crítico, né, que eu tenho para acrescentar nesse primeiro texto, assim, corroborando com a sua fala, seria mais ou menos. É uma transformação que a gente está tentando passar, né? A gente está fazendo parte desse processo, no caso, né? Alguém pensa Um diferente? processo que já vem de bastante tempo também, né? E eu acho essa parte sociocrítica dela bem parecida com essa crítica superadora, né? E com a abordagem, né? E ela é bem importante porque ela aborda assim uma ela aborda as considerações assim de desigualdades, né? De injustiças sociais. E, e a gente tem essa certa dificuldade ainda de implementar isso nas escolas ainda, né, devido a certa até resistência e falta de apoio da própria escola. Mas eu acho bem importante a gente não desistir, né? Continuar trabalhando bem nessa busca pelo trabalho, né? Eu tenho passado por isso bem aqui na minha escola essa semana, hoje mesmo tenho passado por isso, esse falta de apoio institucional. Mas a leitura que eu faço é uma preocupação dos autores, né, envolvido nesse artigo, em relação ao tipo de pesquisa que é feita com as perspectivas educacionais críticas. Ele quis relacionar ali, de repente, ou verificar quais eram as perspectivas de pesquisa em relação à educação, ao tipo de formação de educação crítica, né, da educação física. Seja ela crítico superador ou as demais, né, que vieram depois dessa crise epistemológica, né, que ocorreu. Então ele trouxe um apanhado, né, de qual é o formato desse tipo de pesquisa. Não sei se vocês confirmam algo nesse sentido. Concordo plenamente. E, assim, é algo difícil de relacionar com a nossa realidade, né? Porque na nossa atuação dentro da escola, né, esse universo, né, ele é um pouco distante. A gente tem um pouco mais de contato agora, né, com o ProF, né, mas eu falo assim, em termos, né, de pesquisa mesmo, né? Agora, eu acho que é algo difícil de relacionar com a prática, né, com o chão da escola ali. Só para finalizar rapidinho, Fala, tanto é fala. que a conclusão que ele chega ali no final, é que ele fala sobre, só aqui reiterando, deixa eu só voltar aqui no texto que eu tinha feito, né, ele coloca 23 artigos, né, na pesquisa sociocrítica sobre ensino de educação física, E vai que eles listando as pesquisaram. metodologias, né? Isso, aí ele traça até bem, né, a proposta e tal. Então, ele fala ali, ele coloca uma consideração que, embora seja quantitativamente insignificante, em 15 anos, né, essas publicações, né, esses 23 artigos representam uma alternativa e também uma resistência a um tipo de pesquisa que é dominante na educação física, é a pesquisa positivista.
E aí né? eu lembro também que destacou muito ali as pesquisas qualitativas, né, que tem predominado muito nos últimos anos na nossa área, né, e aí eu fez um destaque, né, que esse tipo de pesquisa tem cada vez mais adentrado no nosso campo aí, na nossa de campo de atuação. E conclui mesmo, né, essa relação, essa pesquisa, esse artigo que ele realiza, eh, trazendo ali uma proposta, né, talvez tenhamos que estar abertos ali a novos propósitos, né, assim, em relação ao tipo de pesquisa que é feita em relação à educação, e não exclusivamente à educação física, né, mas da educação da sua forma mais ampla, né. Exatamente. O segundo artigo ali, formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. Aqui, né, ele adentra um pouco mais, né, nas questões de, de metodologia do ensino, né, da educação física. Aí já nas metodologias da educação física, basicamente, né, a gente aprendia ali, né, a questão dos movimentos, a metodologia, né, de decomposição do movimento, tudo pela parte pelo todo. E quando tinha um pouquinho de contextualização com a escola, quando muito a gente via, né, o ensino através de mini-jogos, estafetas, então era uma coisa muito dissociada. Que, né, o artigo ele traz muito essa reflexão, né, dessa dissociação entre a teoria e a prática. E aí eu me vi muito ali dentro daquele artigo, relembrando e revisitando a minha formação, né? E aí a importância da formação continuada, todo esse processo que a gente está passando, para a gente poder suprir essa lacuna, né? Foi deixado. Mas isso aí, Matheus, é a maior dificuldade que muitos professores têm. É unir, né, a prática com a teoria, né? Teoria com a prática de maneira eficaz, né? E sem contar, né, com as condições de trabalho, as turmas às vezes são superlotadas, os recursos são limitados. Então, tudo isso conta e ajuda também nessa dificuldade. Eu senti uma falta muito grande nesse artigo, em relação a essa dissociação, né, do conhecimento pedagógico com conhecimento disciplinar, né, acho que é assim que ele coloca no texto. Exato. Eh, historicamente, a gente teve um agravante, né, dentro da nossa área, que foi a regulamentação da área. Então, quando em 98 a gente regulamentou, a gente começou a dissociar ou criar os cursos de licenciatura e de bacharelado, né. Eu ainda participo, não sei qual é a formação de vocês, mas a minha formação ela é plena, né, licenciatura plena. Acho que é a mesma de vocês. E mas essa situação da regulamentação, ela além da precarização que ela trouxe em relação à nossa área, ela trouxe essa dissociação na nossa formação, né. Então eu lembro, vocês citaram aí, né, a experiência que vocês tiveram e eu também vou citar a minha. A minha formação ela, embora ela tivesse problemas, ela ainda tinha uma certa articulação com a escola. No sentido de não ser somente educação físico-escolar, mas o trato pedagógico em relação a todos os conteúdos, por exemplo, de esportes e de dança, enfim, né, que a gente tinha. Eu lembro dessa preocupação, acho que de repente só foi uma única disciplina do universo de lutas que foi deficiente nesse sentido, que o professor ele tinha uma proposta extremamente técnica e tal, do ensino de lutas, fechada, reduzida e tal. Mas nas outras áreas, vamos colocar assim, ou vamos puxar para o nosso lado os 5 grandes temas ali da educação física e da cultura corporal, elas foram bem trabalhadas no sentido didático, né, elas tinham essa articulação. Certo. E aí eu acho que assim, a formação continuada que o artigo destaca tanto, ela depende muito dos profissionais, né? Mas, por exemplo, eu já fiz vários cursos ali da escola de formação, alguns por exigência, né, da Secretaria de Estado, outras por iniciativa própria, e assim, a aplicabilidade prática deles é muito pouca. Pouca coisa daquilo ali que eu já fiz eu levei para a sala de aula. Então falta um pouco disso, eu acho que é muita cobrança burocrática, mas com pouca aplicabilidade prática. O último artigo, que fala sobre finalidades educativas escolares e escola socialmente justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultura.
Deixa eu iniciar trazendo um trecho que eu destaquei aqui do artigo, que fala o seguinte: o primeiro posicionamento refere-se à educação de resultados, definida a partir de critérios econômicos, em que a escola visa fornecer conteúdos mínimos necessários ao trabalho e emprego, expressos em competências de tipo instrumental, avaliados por testes padronizados, e um tipo de formação de atitudes e valores para a contenção de conflitos sociais. E eles chamam de avaliação processual, mas simplesmente o que acontece durante um ano ali é os alunos tendo avaliações repetidas, onde você não revisita aquele conteúdo que ele não venceu, simplesmente existe um campinho lá para você relançar uma nota de recuperação, sim, ou quando muito o professor ele repete a prova, mas né, ele não recupera o aluno, e aí é só um pedaço do problema, né, uma ponta do iceberg, que traz esse artigo aí. Matheus, Hum. você trouxe a sua realidade, né, escolar, a minha vai completamente de encontro, né, assim, ao que propõe, né, esse tipo de abordagem educacional, né, onde se respeita, por exemplo, a particularidade, né, daquele chão de escola e tal, onde se observa as características sociais daquele local de ensino, né, com um público distinto, né. O meu local e até a minha inquietação, que eu já deixei transparecer em tantas vezes aí, em tantas ocasiões, é justamente o contrário disso, né, é querer criar uma homogeneização, né, dos sujeitos ali, deixando de respeitar suas bagagens culturais, suas experiências anteriores, né. Então, assim, essa abordagem ela vai completamente em encontro, né, à perspectiva de uma educação, às vezes, não bancária, né, mas que não respeita principalmente os educandos ali. E a justiça social fica onde, né? Porque simplesmente tabular resultados e transformar em índices. Sim, sim, aí eu concordo muito, assim, né, nesse destaque aí, que se for pegar o autor, né, ele traz essa questão das uma da ideal da finalidade da escola é trabalhar a educação como uma prática social. E a gente vê o enfrentamento que é com todo o sistema, né, conformado ali para poder ditar as normas, né, que a gente tem dessa escola engessada, e a proposta dele, né, de ver esse indivíduo como um indivíduo diverso, um indivíduo onde que pode encontrar na escola um ambiente de inclusão. Linkando com o segundo texto, né, e ele aponta isso, né, que eu vejo esse link com o segundo, com esse terceiro do Libano, que muito da origem também é que a preparação dos professores para estarem trabalhando nesse mercado da educação. E esse momento que a gente precisa ter contato, igual a gente está tendo aqui agora nesse debate, com essa visão de quebrar esse paradigma, tentar pelo menos quebrar esse paradigma de várias formas na nossa atuação na escola, visto que a gente consegue identificar essa problemática. E aí ele traz nesse artigo uma visão ampla que a gente procurar ter para trabalhar ali naquela escola, né? Onde que visa na aula de educação física não somente o desenvolvimento ali motor do menino, né, competitivo, mas sim outros aspectos que compõem aquele indivíduo que está frequentando esse espaço que, se trabalhado devidamente, pode ser um espaço de inclusão e valoriza essa diversidade cultural. Esse é um grande desafio que eu vejo. Correto. Pois é, eu entendi esse lado também, né? Ele, ele ressalta muito, né, que a educação deve atender as diferentes realidades dos alunos, né? Levando em consideração, assim, as origens culturais de cada um, né? Ainda mais na escola pública, né, que deve atender todo mundo e a gente tem ali uma vasta, né, diversidade cultural ali de cada aluno que já chega na escola com alguma cultura ali já dele ali mesmo, que ele vai passar para o colega, que ele vai passar para o professor, que o professor vai aprender com ele também uma determinada cultura. O aluno nunca chega totalmente zero na escola, né? Ele sempre chega já com algum conhecimento já adquirido da cultura, da vivência dele. E aí, então, a gente encerra nosso debate aqui, né? E contamos aí com os comentários dos nossos colegas aí na postagem. A gente conta com a colaboração de todo mundo aí. Todas
Todos os comentários são bem-vindos. Um abraço para todo mundo aí.